Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo de número 5. Efésios 2, 5 é o lugar onde nós vamos começar. Enquanto vocês vão abrindo, repete uma frase bem alta comigo assim, ó. Não é o que eu faço, é quem Ele é. E o que e o que Ele fez na cruz, desculpa. Finge que você não repetiu, começa de novo. Não é o que eu faço, é quem Ele é e o que Ele fez na cruz. Pronto, maravilhoso, Jesus, é isso aí. Efésios 2,5, todo mundo achou, gente? Por favor, não me ouça, eu quero que você leia, tá? Se não tiver uma Bíblia do seu lado, você vai ler de alguém agora. Quem não tem Bíblia na mão não está lendo, eu estou chato hoje. É para ler, por favor, tá? Ó, eu vou ler o 4, mas não precisa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos, repeat please, mortos, em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Então presta atenção, ó. Mortos em nossas... O que significa isso, gente? Você ficou morto por causa das suas transgressões. Nós ficamos mortos por causa das nossas transgressões. O que é transgressão? O que é transgredir? Delitos. O que é transgredir, gente? Quebrar uma regra, quebrar uma lei. Perfeito? Perfeito ou não? Transgredir é quebrar uma coisa, quebrar uma lei. Perfeito ou não? Tá vendo? Que você demora pra pegar no tranco, uma hora você pega. Tá vendo? Belezinha? É assim, você vai sofrer comigo, agora é sua vez. Mais ainda essa aqui. Que alma perseguida, Jesus. O sogro dele que gosta que eu pego no pé dele. Ele fala isso mesmo, pega mesmo. Pega. Então presta atenção, mortos em nossas transgressões. Essa é uma parte que eu preciso que você fixe aí agora, tá? Vamos ser mais dinâmico um pouquinho. Agora, vamos lá. Nós já vimos que nós estávamos lascados, quebrados, estourados, troncados e tudo que tem mão um pouco para frente, tirando nossas brincadeiras de lado. Ou seja, estávamos perdidos, estávamos, gente, totalmente detonados. Aí a pergunta que foi feita ali para cima é: nós precisamos ser salvos, não precisamos? Não é essa a pergunta? É ou não é? Espera aí. Agora eu modifiquei algumas coisinhas, a gente vai repetir de novo, ó. Sendo assim, nós sabemos que nós precisamos ser salvos, perfeito? Como resolver esse problema? Você já sabe que você precisa ser salvo, ou seja, você está perdido, filho do diabo, filho da desobediência, não é isso? Condenado, debaixo da ira, não é isso? Então a gente já sabe que a gente precisa ser salvo, e nós também sabemos que nós precisamos de um Salvador. Mas por que não sermos nós esse próprio Salvador? Por que a gente não pode se salvar? Não é? Afinal de contas, somos pessoas boas, capazes. Não é isso? Nem eu, não é? Somos pessoas incríveis. A imagem e a semelhança de Deus. O que Ele pode, a gente pode. Aí. Não é ou não? Não? Mal menos? Que cara de decepção é essa, gente? Precisamos de salvação. Como podemos nos salvar, gente? E aí? Repete comigo, não é feita por nossas atitudes. Não é feita por nossas atitudes. Então vamos lá, 2 Timóteo 9. Segunda carta a Timóteo.
O verso 8 está escrito assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Quem é esse nosso Senhor, gente? Jesus, né? Nem do seu prisioneiro, que sou eu. Quem é esse eu? Paulo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos do... então não é Disney? Não vou aguentar, gente. Desculpa, não estava nem no script hoje, mas eu não vou aguentar. Vocês me conhecem. Então não é Disney. Cafezinho com os irmãos. Não? Esse evangelho então tem sofrimento. Repete comigo assim, ali na frente, eu vou ver as consequências da salvação. Perfeito? Então vamos lá, ó. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Agora presta atenção que isso aqui é um contexto. Eu só li essa parte, porque essa parte ela está conectada aqui. Eu dei uma travadinha para a gente ler ela inteira, tá? Eu vou ler de novo agora com ela conjunto, que eu queria destacar essa parte isolada, tá? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui já desde o comecinho, ó? Não é feita pelas nossas atitudes. Ou seja, esse poder que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo nossas obras. Repete comigo: nada que eu fizer tem o poder de me salvar. Você pode ser o cara. Você pode ser a última Coca-Cola do deserto. O último grão de açaí de Belém. Essa foi boa, hein? Vocês têm que falar que essa foi bichão, né? Tem que puxar saco, né? Os caras estão me pegando aqui, Estevão. Tem que dar aquela agradada para ver se eles param, né? Ou seja, ó, não tem nenhuma atitude que você tiver que vai te proporcionar salvação. Perfeito, gente? Mas conforme a sua própria determinação, você tem que perceber isso aqui, ó. Mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, a forma de sermos salvos foi determinado antes de tudo. Perfeito? Acabou, Vaguinho? Não. Nada do que fizermos poderá nos proporcionar salvação. Nada. Nem nossas atitudes, nem nada do que nós fizermos vai nos proporcionar tal salvação. Parece a mesma frase, mas não é. Efésios 2, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Esse texto aqui eu vou falar para você. Se você conhece esse texto, resolveu o seu problema quando se trata do assunto. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça vocês sois salvos. Pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Nós fizemos aqui, gente, realmente um conteúdo completo para você ver que não tem como você acreditar que você pode fazer alguma coisa. Eu quero que você saia daqui consciente que você não merece isso. A salvação não tem peso para você que você acha que você participou de alguma coisa. A única participação que você teve foi ser salvo, cara. E sabe por que eu quero que você tenha certeza que você não participou? Porque tem muita gente no nosso meio aqui que acredita que vai chegar no céu e vai receber o prêmio da salvação. O galardão da salvação.
Galardão do quê? Você fez o quê para ser salvo? Você entende? Tem gente que acha que além de ser salvo, ainda vai receber um galardão. O galardão não é para quem foi salvo, gente. Estão comigo? Como é que você pode receber um galardão por você não ter feito nada? Até um certo tempo eu comecei a acreditar que a salvação era um merecimento ou alguma atitude que eu tinha tido. E nós vamos descobrir agora se é ou não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. It's gift, yes? É dom, cara. O meu professor ficou até feliz agora. Aleluia. Aleluias. É dom de Deus, é presente de Deus, gente. É um presente que Ele quis te dar. Deixa eu te explicar mais ou menos desde agora, senão eu não vou aguentar, você me conhece. Deus falou, gente, você quer ser salvo? Toma, seja. Mas eu não mereço. Eu não estou perguntando se você merece. É um presente que eu estou te dando, cara. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo aí, ó? Esse texto é incrível, gente. Pois, tá entendendo, ó? Ele te deu a salvação e não depende de você para que você não bata no peito e fala, eu fui salvo. Por isso, gente, que a lei nessa hora, ela perde as suas forças. Espero que o mestre Rabino não me escute nessa ministração aqui, em nome de Jesus Cristo, senão ele vai ver que vai ficar triste comigo. Não tem como, gente. Não tem como ler essa Bíblia Sagrada e continuar sustentando que você pode ser salvo pelas suas obras. Você me desculpa, porque não pode, não tem como. O que Jesus fez na cruz foi a coisa mais inacreditável e linda do mundo. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Levanta a mão direita comigo, faz só. Eu fui criado para boas obras. Agora olha para mim aqui, por favor. Não importa se você estiver fazendo más obras, você não foi criado para isso. Você não tem tendência à maldade, entendeu? Wagner, calma, presta atenção. A nossa carne, eu não estou falando de sua carne, eu estou falando de você. Mas Wagner, repete comigo, eu sou um espírito. Diga com a boca, eu sou um espírito. Eu moro em um corpo junto com uma alma. Eu tenho um corpo. Eu não sou minha alma. Eu tenho uma alma. Eu sou um espírito. Para o meu professor ficar feliz, fala, I am spirit. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi criado, projetado, predestinado a boas obras, gente. Estão comigo? Quer falar, minha filha? Só um pouquinho. Fale tudo que você quiser. Eu estou sentindo o amor de Deus aqui, irmão. Vou chorar nesse lugar, meu Deus. Lendo essa parte aqui, eu lembrei dos nossos... Cadê sua voz, minha filha? Sei, tô procurando ela. Fala, minha filha. Lendo essa parte aqui, eu lembrei do nosso estudo de ontem, que a gente falou sobre Raabe, né? Sim. Que Raabe, ela era... Diga-se passagem, que nós estamos com uma reunião de mulheres, um chá de mulheres sobrenatural. Aleluia. Aqui no AR, E aí me fez... Vai virar quase um AR Girl. Me fez lembrar que, mesmo ela não vivendo no meio onde as pessoas falavam de Deus como, vamos dizer, a nossa linguagem de evangelismo, ela ouviu falar sobre os feitos de Deus. E quando ela ouviu, ela creu naquilo, tanto é que ela reconheceu Deus, o teu Deus, né? E foi o que eu comentei ontem, que através do que ela acreditou, do que ela reconheceu, Deus criou uma fé nela. E essa fé, eu vi assim, que eu até comentei, que essa fé foi a salvação dela e da família dela, né? Porque todo mundo daquela cidade morreu, menos ela e a família dela. Né, pelo que ela creu, não pelo que ela fazia, né, porque o histórico dela não era nada bom, né, mas pelo fato de que ela ouviu os feitos de Deus, ela acreditou, ela creu, teve fé em Deus e viu uma possibilidade dela ser salva, que foi o que aconteceu. Você sabe qual que é o defeito de contar uma coisa dessa para um pregador? É que vai virar mensagem. Levanta a mão direita e diga, mesmo que meu passado
seja podre e sujo, ele se tornará alvo como a lã branca, vermelho como o carmesim. Mesmo que o meu histórico seja prostituto, Deus tem um propósito para mim. Ele há de preservar a minha geração. E da minha geração nascerá um entre santo, que regerá essa terra com juízo, justiça e bondade. Quem pode dizer amém? Amém. Rapaz, essa mulher, meu filho, essa mulher me tem essa atitude linda dela, tremenda dela. Ela permanece viva, preservando a geração de Jesus, que Jesus veio dela. É forte, né, gente? É forte, cara, é forte. Você que está ouvindo essa voz é da nossa líder do culto de mulheres. Tá, então nós já entendemos aqui agora, certo? Que Ele nos preparou para isso, para vivermos isso, tá? Agora abram comigo rapidinho em Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Ainda estamos, presta bastante atenção, na ideia do nada do que fizermos poderá nos proporcionar salvação, tá? Nós ainda estamos dissertando sobre não é feito por nossas atitudes que eu vou ser salvo, e nada do que eu fizer pode proporcionar salvação para mim. Tito capítulo 3, versículo 5. Eu ainda tenho fome. 3:5, gente. Desculpa, tá? Eu vou bem rapidinho com vocês. Bem rapidinho, só vou passar reto. É 3:5, né? Tô lá no 1, ó. Lembre a todos os que sujeitam aos governadores e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E sejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a Peraí, cara, só um minutinho. De toda a cortesia para com todos, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo o tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, quem é? E o seu amor para todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do... Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Uma vez mais, não é o que nós fazemos. Quem está convencido já que não tem mais como andar para esse lado? Essa é a verdade bíblica. Então, se algum dia você pensou que você participou de alguma coisa, eu quero te dizer que não. Tá? Não foi. Você recebeu um presente. Você não comprou esse presente, você não embalou esse presente, você não fez nada. Você só tinha que receber esse presente. Agora eu vou falar um negócio para você aqui, uma parada mestra para você. Jesus você não aceita, é Ele que te aceita, mas a salvação é uma coisa que você aceita. Reconhecendo o que Ele fez. Entendeu? Se tem uma coisa que você aceita, é a salvação, e não Jesus. Pega o microfone que eu quero escutar essa pergunta maravilhosa que você fez, coisa gostosa do meu coração. Lindo. Meu filho. Como você aceita a salvação? Como que você é salvo? É isso que você quer perguntar? Como que você aceita? Não, como você aceita a salvação? Como... Tá errado, tá certo. Como você aceita a salvação? Ótimo. Por causa da sua pergunta, eu vou lá na frente e volto de novo, tá, meu lindo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Deixa eu ver se eu tô crente ainda, peraí. Desculpa, Genete. Olha, rapaz, eu tô crente mesmo, hein?
Puxa vida, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 30 ao 31. Aí. Pode abrir que o cara tá violento hoje. É empolgação da pergunta do Fiote. Você sabia, meu filho, que alguém já fez essa pergunta para Paulo? E Paulo respondeu. Vamos ler? Atos 16, 30 ao 31. Mas eu vou ler para vocês o contexto só para vocês entenderem, tá? Bem rapidinho. Verso 22. Estando a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois que lhe deram muitos açoites, tá? Os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta de meia-noite, repeat please, meia-noite. Tem um manto na meia-noite, gente. Tem um manto. Você não pode esquecer, tem um manto. Tem os mantos no calendário lunar, mas também tem os mantos profundos no calendário greco-romano, tá? Mas aqui é lunar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Tá? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Imagina a cadeia inteira chacoalhando assim, meu filho, ó. E os caras só estavam orando e cantando. Ó, que loucura! Jesus, gente. Tem que fazer uma vigília dessa aqui, meu Jesus, para chacoalhar esse bairro. Olha que loucura, tá? Ó, presta atenção. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Enquanto eles oravam, cantavam e louvavam. Verso 27. O carcereiro despertou do sono. Vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar. O que ele pensou? Foi meu amigo. Os magistrados me mandou proteger esse povo, não deixar eles escapar por jeito nenhum. O único minuto que eu me dou-lhe uma cochilada. Tá todas as portas abertas e todos os presos estão soltos. Acabou para minha vida. Eu vou logo me matar para eles não terem trabalho de matar eu. Puxando da espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal nenhum a si mesmo. Estamos aqui, todo mundo. Está todo mundo aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Para aceitar a salvação? O que eu preciso para poder fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Um soldado, carcereiro, com certeza. Então, meu filho, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha que importante. Eu preciso crer. Papai, o que é crer? Confiar. Eu preciso crer que Jesus tem o poder de me tirar daquele estado desgraçado que a gente já mencionou aqui, filho de pecador, filho do pecado, filho da ira, condenado, de todas essas coisas. E que eu não tenho poder para fazer isso, que eu não posso fazer isso. O único ser que pode fazer isso é Jesus. Você quer entregar seu coração para Jesus? Quer? Você quer que Ele salve sua alma, seu espírito? Quer? Tem mais alguém que quer isso aqui?
Quer também, Isaac? Aquela mãozinha levantada lá em cima, lá, que mão que é aquela? Que mais alguém quer? Que não se sente salvo e quer? Mas olha, gente, eu sei que essa frase ela é muito bonita, mas salvação é uma só. Tá salva graças a Deus, é exatamente assim. Vocês querem isso, meus pequenos? Não tem nenhum aleluia, nenhum amém, não, gente. Eu não sei para vocês, mas eu tô em choque aqui. Enquanto meu filho perguntava, o pai falou assim: Wagner, pergunta pro Natan se ele quer entregar o coração dele para mim. E vem essa coisa linda aí do lado, maravilhosa, esse Zacão lindão. Vocês querem entregar o coração de vocês a Cristo? Vai mudar o estudo. Então vem cá, Samuca. Vem cá, meu filho. Temos 3 adolescentes aqui querendo entregar o coração deles a Cristo. Quer na rabiola ou quer porque quer mesmo? Ah, garoto! Então vamos lá. Eu volto aqui com vocês depois com calma, tá? A salvação ela não é obrigatória, ela é oferecida. Ela é oferecida às pessoas. E nos é pregado o caminho da salvação, que é exatamente o que eu estou pregando para vocês aqui agora. Se ouvirmos a palavra da salvação e o recebermos com alegria, de verdade, e se confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração em Jesus e que o Pai o ressuscitou do meio dos mortos, Ele salva o nosso espírito. E a partir desse momento a vida da gente se transforma completamente, porque aí vocês já não são mais criaturas. Vocês começam a entrar na trilha de filhos de Deus. A partir de hoje, depois que nós orarmos juntos, Deus, o Pai, Ele vai selar vocês com o Espírito Santo. Aí os demônios agora já não têm livre acesso sobre vocês. Já não tem pelos pais de vocês, mas agora é por vocês que decidiram, além dos pais de vocês, terem Cristo. Estão entendendo? Estão ou não estão? Eu vou chorar, eu vou estragar aqui a administração, gente. Vamos lá. Sabe aquela frase que às vezes vocês falam pro papai assim: papai, mas eu não consigo. Eu tento, mas é mais forte do que eu. A gente nasce com essa natureza, meus filhos. A gente nasce com essa natureza da raiva. A gente nasce com essa natureza da dificuldade, às vezes, de perdoar. Sabe quando às vezes a gente briga um com o outro assim, não tá com vontade de perdoar o outro? Você fala: não quero perdoar você, não quero. Não é que a gente é ruim, sabe? Não é isso. É que essa natureza nasceu com a gente. Nós somos concebidos em pecado. E quando nós decidimos entregar o coração da gente a Cristo, nós estamos pedindo para Ele uma nova natureza. Aí essa dificuldade, ela passa agora a ser confrontada por uma nova natureza que começa a nascer a partir do início da salvação. Estão entendendo isso? Feche os olhos de vocês. A Bíblia diz que a gente precisa confessar isso. Vocês querem muito isso dentro do coração de vocês? Querem Jesus? Tá. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui, ó. Abra os olhos para cá antes, calma. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito que aqueles cuja o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra receberam ali, meus fiotinhos e Samuel, a palavra receber significa querer muito,
desesperadamente. A palavra receber ali nos originais significa permitir que ele ande com vocês. Vocês querem que Jesus ande com vocês? Sabe aquela ideia de ter um novo amigo de verdade? Corre o risco, gente, dele aparecer para vocês hoje. Vocês vão achar ruim ou não? Vocês prometem que vocês contam para mim? Se ele aparecer, grita eu lá, igual vocês gritam. Grita que eu vou lá. A partir do momento que nós somos salvos, tudo muda. É o início de uma jornada, mas tudo muda. Então a palavra receber ali significa querer ele mais do que tudo. Abraçar ele, querer casar com ele, agarrar nele, agarrar mesmo assim. Eu quero ele perto de mim. Eu quero que ele ande comigo. Entenderam? É assim que a gente recebe ele, com alegria. É assim que a gente o recebe. Estão entendendo? É assim que vocês querem ele, não? Então hoje vai dar match. Hoje vai ser show. Amém ou não? Então fecha os olhos de vocês. Não pensa mais em nada, só em Jesus e o quanto que vocês querem que ele limpe o coração de vocês. Fala, Pai, eu acredito no Senhor. O Senhor é o Deus dos meus pais. Mas hoje eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu creio que o Senhor enviou Jesus na terra. Jesus é de verdade. Ele morreu. Ele ressuscitou. E eu te peço, Jesus, salva a minha alma. Toma o controle do meu coração. Eu quero a sua salvação. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Eu te entrego o meu coração agora. Me torna um filho de Deus. Eu quero nascer da água e do Espírito. Eu quero viver uma realidade de filho. A partir de hoje, eu sou sua propriedade. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu me consagro a Ti. E obrigado, Jesus, por me salvar. Amém. Pode fazer qualquer coisa para Jesus aí, vai. Que orgulho de vocês, seus gostosinhos. Que orgulho de vocês, cara. Antes de Atos nós lemos Tito 3,5, né? Perfeito. Então pronto, então nós fechamos aqui a saga do nada do que nós podemos fazer pode nos salvar, tá? Agora nós vamos, porém, se ouvirmos a palavra da salvação, Atos 13:26. Ou seja, nada do que eu faço pode me salvar. Atos 13:26. Atos 13:26. Está escrito assim, ó. Às vezes pode ser que eu digitei alguma referência errada aqui, tá, gente? Vocês procuram direitinho, ó. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. Tá vendo? Ó? Uma palavra tem que ser pregada para você. Tá vendo? Para que você alcance a salvação. Então, uma palavra vai ser pregada para vocês como essa está sendo. Perfeito? Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, ó, voltando aqui o cronograma quando você acha. Como podemos nos salvar? Não é feita por nossas atitudes. Nada do que fizermos poderá nos proporcionar a salvação. Porém, se ouvirmos a palavra da salvação, perfeito? Agora Efésios 1:13.
1,13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ó, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que acabou de acontecer com esses menininhos aqui agora? Ó, eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? E para eles. Vocês deram o coração de verdade para Jesus? Ele selou o coração de vocês agora. Agora, como é que ele selou? Ele pegou o Espírito Santo dos céus e colocou o Espírito Santo dentro de vocês. Wagner, o que acontece com isso? Vocês já não são mais comuns. Vocês não são crianças normais mais. A partir de agora, tudo é possível acontecer para vocês. Dons, sinais, prodígios, tudo isso espera vocês um pouquinho mais para frente. Vocês só têm que continuar seguindo esse processo até o novo nascimento, que já está no início dele. Começa com a salvação. A salvação não te dá o novo nascimento, mas o início é ali que começa o processo. Por isso que eu conectei todas aquelas bolinhas ali no comecinho, para vocês poderem entender isso daqui. Tem pessoas que acreditam que você é salvo já nasce de novo, isso não é real. Tá? Você recebe o selo da salvação. Perfeito? Agora tem um segredinho que eu vou deixar com vocês aqui para depois a gente conversar. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é padecer com Cristo. Já vou deixar vocês felizes. O galardão não é para quem é salvo, porque a salvação a gente recebeu como dom gratuito de Deus. Perfeito? O galardão é para aquele que padece com Cristo. Tá? Você vai receber uma coroa. A coroa da salvação? Não. A coroa de quem padeceu com Cristo. E o que vai ter nessa coroa é fruto e produto do quanto que você sofreu. Você vai brilhar em glória nos céus mediante ao quanto que você sofreu. Então os verdadeiros guerreiros são aqueles que sofrem mais, padecem mais. Esses são os grandes. Infelizmente já estou adiantando um spoilerzinho aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Vocês já vão ver daqui a pouco. O penhor do Espírito. O que é esse penhor, Wagner? A garantia da sua salvação. Por que o Pai coloca o Espírito Santo dentro de você? Para garantir que você não vá se perder. Mesmo assim é possível? Pior que é. É possível. Mas é para forçar o máximo possível para você não se perder. Perfeito ou não? Ou seja, abrimos a oportunidade de sermos salvos em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. Escuta, arrependimento é uma palavra que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Isso sim. Aí eu preciso sempre ser salvo. Quando você está com essa sensação de que eu preciso sempre ser salvo, é porque você precisa de arrependimento. Essa sensação que eu preciso ser salvo de novo, nada mais é, nada menos é, que é um sinal que você precisa se arrepender de algo. Tá? Arrependimento é uma coisa que você começa para a salvação, permanece com ele para viver com Cristo e vai até o último dia da sua vida. Perfeito? Toda vez que você sente que parece que você está sem salvação ou que você não tem salvação, não tem nada a ver. Você continua salvo. Está tudo bem. Você só precisa se arrepender de alguma coisa. Vocês estão conseguindo entender ou não? Isso aqui é um sinal. Alguém tem essa mesma dúvida ou não? Ele está perguntando o que é arrependimento. Alguém? Mais alguém quer saber ou não? Não. É uma decisão. Mas os sentimentos anunciam que você precisa de um. Entendeu? Esse Espírito Santo que está dentro de vocês, eu vou ter que falar dele, quem deixa? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem que ter, né? Esse Espírito Santo aqui, vocês que são pequenininhos, para vocês poderem aprender, os demais também que já são grandões talvez não saibam. Esse Espírito Santo que vocês acabaram de receber dentro de vocês na salvação, esse Espírito Santo, ele vai começar a produzir algumas coisas dentro de vocês, como por exemplo, quando você está com a sensação que você está em pecado, tem alguém denunciando para você que você fez alguma coisa que você não deveria fazer.
Sensação que você está precisando ser salvo de novo. Na realidade, não é que você está precisando ser salvo de novo, você está precisando de arrependimento. Alguma coisa aconteceu de errado que está realmente sujando você pelo lado de dentro. Então agora você tem um agente 007 dos céus dentro de você para denunciar todas as obras do diabo que ainda existem dentro de você. Só que tem um detalhe, ele não toca alarido, ele não produz alarido, ele não cria gritaria, ele não aperta o botão de danger, ele não... Danger? É isso? Danger. É A, né? Eu falei em português. Ele não aperta esse botãozinho, ele não faz alarde, faz nada dessas coisas. O que ele faz? Ele vai te dar um toquinho extremamente sutil, soft, suave. Quando você for pensar no Espírito Santo, você pensa numa... Ele não vai te culpar, gente. Escuta, a culpa é uma ação de Satanás. Já vou pregar sobre isso aqui agora já. A culpa é uma ação de Satanás. Wagner, quantos por cento de culpa eu posso permitir? Menos 40 milhões. Nada, zero. A culpa é uma ação do diabo. A culpa gera pesar. A culpa, na realidade, é uma estratégia do diabo para suplantar na sua mente que você está condenado, para você auto se condenar. Quem me entendeu? O diabo se sente culpado porque ele não tem perdão. Nós temos perdão. E a culpa não é uma coisa para nós termos. Eu não vou nem estender aqui, senão vai muito longe. Culpa é zero. Perfeito, gente? O que o Espírito Santo vai gerar dentro de você é uma palavra chamada tristeza. E Paulo diz que essa tristeza ela gera salvação. Ela não traz pesar, mas ela deixa você, eu sempre brinco no tronco ricpaelo do hebraico, no modo reflexivo. Você começa a pensar, o que eu fui fazer, gente? Por que eu fiz aquilo? Aí logo você pensa, nossa, eu sou um bobo mesmo, né? Não, você não é bobo. Agora tem alguém mostrando para você, dentro de você, que você está pecando. Antes da salvação, a plaquinha estava no jardim. Não pise na grama. Depois da salvação, a plaquinha sai do jardim e vai para dentro do seu coração. Não pisa na grama. Você já sabe o que você não tem que fazer. Oi, meu lindo. Tem uma coisa errada. É. Só que, tipo assim, você também tem que caçar o dicionário da sua vida e procurar o que você fez. Exatamente. Foi exatamente isso, nessa hora, Isso. nesse exato momento, Isso. Nesse exato segundo, nesse exato minuto. Por exemplo, tem algumas pessoas, Cília, que falam que o Espírito Santo fica incomodando eles. Não é que o Espírito Santo está incomodando, gente, mas é o jeito dele de falar com vocês. Ele vai começar a tentar despertar você para que você perceba. Por isso que a palavra de Deus diz que nós podemos extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. A gente pode simplesmente fingir que ele não está falando. Por isso que você tem que entender que uma vez salvo não significa que você não peca mais. E não é porque o Espírito Santo está dentro de você que você não vai pecar mais, pelo contrário. Pelo contrário, ele vai denunciar para você de uma forma muito suave. Você tem de estar atento a ele. Exatamente, é uma casa dos espelhos. É Environment Relationships, é que eu acertei. Tá? É isso aí, cara. Ele vai começar a mostrar para você dar uma olhadinha e perceber que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, eu não sei como é que está meu cabelo, vai que ele está bagunçado, só vou perceber a hora que eu olhar para o espelho. Então, eu preciso ser desejoso de perceber o Espírito Santo. Tá? Isso é bem importante para todos. Então, arrependimento é uma coisa que vai acompanhar você continuamente. Wagner, o que é o arrependimento? Vocês querem saber isso ou não? Tem alguém que tem dúvida ou não? Tem? Levanta a mão para eu saber se vale a pena explicar. Vale. O que é arrependimento? Que o Google falou que sabia, não precisa repetir, né? O que é arrependimento, gente? Quem quer tentar aí? Deixa eu ver. O que vocês entendem sobre arrependimento? Demora muito não, que o tempo é curto. Vocês cortam tempo, não adianta. Pega logo o microfone e sai falando, bora. Tem vários microfones ligados já, é só pegar e falar. Bora. O que é arrependimento? É quando você não quer mais fazer algo que você acha errado?
Quando eu não quero mais fazer algo que eu acho de errado. Continue, vamos construindo a ideia. O que mais? Arrependimento é tipo assim, quando você decide que quer, tipo assim, se desculpar ou quer... Outra palavra como se desculpar, tipo assim, vou usar se desculpar de todas as maldades que você fez? Você quer se retratar daquilo tudo? Tipo assim. Vamos continuando construindo. Quem mais, gente? Arrependimento não seria eu reconhecer que eu errei e, a partir do momento que eu reconheço que eu errei, eu nunca mais volto a fazer aquilo ali. Aquilo ali, realmente, pelo menos eu entendo assim, que o arrependimento é quando você reconhece que errou e pede perdão e nunca mais faz aquilo ali de novo, porque você realmente se arrependeu. Se você faz de novo aquilo, você não se arrependeu de coração sincero. Para mim, pelo menos é o que eu entendo, mais ou menos. Vou agora aproveitar os 3 comentários. Pode pegar aqui, tá, Beto? Eu vou aproveitar, o Samuel, né? Eu vou aproveitar os 3 comentários para fazer a primeira alusão aqui dentro. Reparem que não é diferente, mas explicando há uma diferença entre o que é arrependimento e alguém que se arrependeu. Nós estamos trocando em 2 assuntos. Como que eu sei que uma pessoa se arrependeu? É aqui. O que é arrependimento? É aqui. Ambos são da mesma família, tocam nos mesmos pontos, mas é importante a gente saber separar um do outro. Bora, Samuca, meu lindo. Arrependimento é quando você faz um ato e depois você toma uma decisão que não quer mais fazer isso. É só isso. Show de bola, cara. Maravilhoso. Quem mais quer acrescentar algo? Deixa eu ouvir vocês. Mais alguém, gente? Tem mais ninguém aí, não? Arrependimento? Não tem mais nada? Por favor. Algumas pessoas confundem arrependimento com remorso, né? Isso, Que é vamos o que continuar construindo. Que é o final que a Preta falou. Às Qual que é a vezes diferença dos dois? do remorso, a pessoa ela acha que ela se arrependeu, só que ela faz de novo. O arrependimento não. Você reconheceu que você foi falho, você errou. E né? quando a pessoa chora e faz de novo, mesmo assim? É sentimentalismo. Eu tenho que cutucar os 6, senão vocês não vão falar, gente. Eu preciso despertar os 6. Esse remorso seria meio que sentimento de culpa, que leva a culpa? Normalmente, as pessoas que confessam são mais prováveis do arrependimento. As pessoas que são pegas em delito são mais prováveis ao remorso. E o arrependimento leva à mudança? Sim, sempre. Sempre. Por exemplo, a pessoa está em pecado, ela está em erro e está oculto aquilo, Beto. Aí o que acontece? Ela tem o tempo para ela se arrepender, mas também corre o risco dela ser pega no pecado. No ato que ela é pega, não dá para garantir que ela está arrependida. Porque se ela tivesse, ela já tinha negado aquilo antes. Entendeu? Então, normalmente as pessoas que são pegas no ato do pecado são pessoas que se posicionam para o lado do remorso. Pode, através do remorso, depois de um certo tempo, ela vir a se arrepender verdadeiramente? Sim. Mas a maioria dessas pessoas estão vivendo o remorso. Entendeu? Agora, a pessoa no remorso, qual que é a diferença? O que mais vocês querem acrescentar, gente? O que tem no remorso que não tem no arrependimento? No remorso não tem mudança. Não existe uma mudança verdadeira, né? Ótimo. O que mais? As verdades que a gente já está maçante de ouvir, a gente vai repetir e vamos para mais outras. O que mais? Aí que o remorso, ela faz de novo. Ela dá a atitude de quem se arrepende, só que aí com o tempo ela volta e faz de novo. O que mais? Bora, tem povo do fundo lá, não quer falar nada não? Ó, pode pegar aí já, linda. Vai, Preta. No remorso... Ai, não, André, vai. Pode ir, nega, tô te ouvindo. Se te lembrar, você pede mais uma oportunidade. O arrependimento, para mim, é o reconhecimento de que aquilo que é com você é maléfico. O remorso, ele já é não é reconhecimento, ele é
Esse remorso, esse pesar, essa culpa pela consequência daquele erro. Aquela atitude, aquele pecado, aquele erro traz uma consequência que vai te trazer um peso, uma culpa, um remorso. Ai, nossa, não faria de novo. Mas você, de fato, não reconhece o quão aquilo foi errado, o quão aquilo foi maléfico, o quão aquilo foi pecado. Não tem um reconhecimento. Eu queria mudar essa palavra reconhecimento, mas não estou achando outra. E já no remorso, não. Já quando a pessoa volta a fazer de novo, ela só está, assim, culpada pela consequência do pecado que traz. Ótimo, eu maravilhoso. lembrei. Características do remorso e do arrependimento, gente. Tá? No remorso, você não encontra com a verdade. Eu ia dizer isso, esqueci, tá vendo? No remorso, você encontra com a cobrança. No remorso, você encontra com ajuste. No remorso, você encontra com a disciplina. Perfeito? No arrependimento, não. No arrependimento, você tem um choque de realidade. Você realmente enxerga o tamanho da besteira que você está fazendo, ou que você fez, ou que você está vivendo. É como se tirassem as vendas dos seus olhos, ou você olhasse para aquilo e falava: meu Deus do céu, que eu fiz da minha vida? Realmente te é tirado aquele óculos do pecado é bonzinho, Satanás é legal, aquela atitude que era linda, maravilhosa, ela é problemática, e te é aberto os olhos. E você realmente vê o tamanho da besteira que você está fazendo. O arrependimento ele é construído por uma ação do Espírito Santo. O remorso é construído, presta atenção, por uma atitude minha. O remorso é uma tentativa de mudança pessoal, individual e humana. O remorso é uma ação terrena. O remorso é proporcionado por pressão externa, enquanto o arrependimento é uma transformação interna. O remorso é uma cobrança das pessoas de fora, ou minha mesma, ou social. Eu lembro de falar assim: Deus, eu não aguento mais esse pecado. Ele falou: Wagner, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: Deus, qual o senhor quiser? De preferência que o senhor faça uma para eu ser livre. Ele falou: então, pois bem. Se não fosse pecado, você faria de novo? Eu falei: onde eu estava com a minha cabeça que eu falei que você podia fazer a pergunta? Conversar com Deus é assim, irmão. Ele te dá graça para perguntar e também te dá graça para você entender antes dele te responder. Pensa naquilo que você quer ser livre. Se não fosse pecado, mesmo assim você queria ser livre? Deus me perguntou isso quando eu estava vendo pornografia. Eu falei: Deus, no zero, você faz uns sei lá quantos anos atrás. Eu falei: no zero mesmo assim, nível hard. Ele falou assim: viria. Ele falou: tá vendo? Tudo isso que você demonstra para mim todos os dias, de não quer mais, não aguenta mais, não é arrependimento. Você não está arrependido. Você gosta. É bom para você. Enquanto for bom para você, você nunca vai gerar um fruto de arrependimento. Falei para vocês conversar com Deus. É pancada. Wagner, e ele conversou com você foi liberto. Não. Porque ele não me explicou como ser liberto. Ele me explicou porque eu não era. Ele só vai explicar como que você faz para você ser quando você quiser. Aí vem a chave do arrependimento. O arrependimento é fruto de um querer intrínseco meu e seu. O arrependimento não é fruto de alguém te empurrar por goela abaixo. O arrependimento não é fruto de alguém bater em você ou te agredir com palavras. O arrependimento é fruto do bom siso da pessoa. Por isso que Paulo diz: aguarde o tempo do arrependimento deste. Entendeu? Aguarde o tempo do arrependimento de tal pessoa. Por isso Paulo fala isso. Então, cara, se você sente pressão por lá de fora, por isso você quer mudar.
Se você sente pressão de todos os lados, essa pressão tem que vir de dentro de você. Não em tom de cobrança, mas em tom de, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Wagner, eu já sinto essa sensação de o que eu estou fazendo da minha vida, mas parece que não gera fruto. Então agora eu vou te dar a senha para você tacar fogo nesse negócio. Quem quer? Só que antes segura. Arrependimento não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Arrependimento não é fruto de cobrança, não é fruto de sermões das pessoas dando na sua cara, não é fruto de dedo, não é fruto da pressão do líder, do pastor, do marido, da esposa, do filho. Arrependimento é um momento de consciência entre você e Deus, cara. Onde você para e fala, o que eu estou fazendo? Mas Wagner, parece que eu percebi, mas parece que não pegou todo o fogo que tinha que pegar ainda para a minha transformação. Pois bem, duas coisas que você precisa: indignação e ira. A hora que você estiver sentindo dentro de você assim, cara, o que eu fiz da minha vida? A hora que você estiver sentindo isso, deixa a indignação do seu coração pular para fora e deixa a revolta passar dentro de você, no quesito de eu não quero isso dentro de mim. Quando você junta a intenção, indignação e revolta, você cria a chave de transformação, o gatilho de transformar qualquer coisa na sua vida dentro de você. Intenção, quero muito. Certo? Indignação. Sabe quando você está indignado com o negócio, que você não quer aquilo de jeito nenhum? Se aciona a indignação e se aciona a ira. Ira é, eu não quero mais isso nunca na minha vida. Ponto final. Você junta esses três elementos. Você acabou de atirar fogo dentro do seu coração. Atirar fogo dentro do seu coração. Então espere esse momento de você olhar e falar, cara, não, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero mais. Aí você vai começar a experimentar o que é o arrependimento. Aí você vai falar, Deus, eu quero ver a besteira do tamanho que eu fiz. Eu quero enxergar o que eu estou fazendo. Eu quero ver, eu cheguei em casa e falei, Deus, eu sou marido. Você fala que é, mas eu quero ver se eu sou de verdade. Eu quero ver o quão desgraçado eu sou. Para que eu fui orar aquilo lá, velho? Eu passei 1 ano sendo visitado por Deus todos os dias, minha linda, todos os dias, Érica. Sabe o que é todo dia? Eu já não tinha mais lágrima para chorar, eu não tomava água para hidratar, não tomava água para chorar, todos os dias. Era um livro que eu lia, era uma foto que eu via, aí eu pegava a foto, aí você fala, Wagner, arrependimento é o estado de um dia. Não, remorso é um dia, remorso é 2 dias. Arrependimento é uma coisa que vai te consumindo até que não haja mais sujeira. Arrependimento é uma ação do Espírito Santo dentro do ser humano, aonde Deus mostra ao ser humano. Eu gosto de falar inspirado por causa disso. Arrependimento é uma ação do Espírito Santo dentro do ser humano, até que o ser humano se veja. Arrependimento é pegar o camarada, coloca ele dentro de uma caixa de espelho e fala, agora vê. Aí você começa a se enxergar. É uma ação de Deus mostrando para você quem você nunca quis ver antes. Porque a gente só não se arrepende porque a gente não quer se enxergar. A gente não quer se sentir culpado. A gente está com medo da nossa como é que chama? Imagem, o nosso nome, nossa reputação. Entenderam? Se quiser andar com Deus, joga tudo isso no lixo. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa de um nome falso, fake. Você precisa descobrir quem é você. Eu pegava livro, eu começava a ler o livro, já começava a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu entrava dentro do carro, olhava uma placa, estava falando já comigo de novo. Tudo estava falando comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Que desgraça! Mas esse é o poder do arrependimento. O arrependimento vai levando você o tempo todo. Wagner, mas sabe o que está acontecendo? Eu estou sentindo que o arrependimento chegou, mas ele vem assim, me pega e você se fecha. O arrependimento não é forçado. O remorso, ele entra por culpa. E quando ele entra por culpa, ele entra rasgando você. Aí, junto com o remorso, vem as vozes. Você não presta. Você não serve para nada, você é um lixo. Tá vendo como é que Deus vai amar uma porcaria dessa? Você já está em remorso, não é arrependimento.
Em arrependimento, você está assim, Deus, o que eu fiz da minha vida? Ele falou, peraí que eu vou te mostrar mais um. Você fala, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Ele falou, mas calma. Você vai se tornar um homem mais forte. Oi, filho. Você fala, Deus, quais são todas as minhas... Quais são todos os meus pecados? Você disse uma que... As minhas falhas, meus erros. Minhas falhas, meus erros. Deus, você pensa, não deve ser Deus. Aí Deus chega lá, esses são todos os seus falhas. E te mostra todos. Eu vou ficar aqui até morrer. Mas eu vou ser sincero, filho, Deus normalmente ele não age assim, sabe? Ele vai sempre devagarzinho no limite do que você aguenta. Essa é a vantagem do arrependimento. O arrependimento ele trata do limite que você aguenta. O remorso não, cara. Parece que o remorso é Satanás enfiando a faca dentro do seu peito e coxando ela ainda assim, ó. Pra você sentir toda a dor que você puder, pra você ver se você tenta se matar ou sumir da vida. O arrependimento não gera vontade de morrer. O remorso, desde o começo até o final, você quer morrer. O arrependimento gera dentro de você a ideia de, cara, onde que eu estava? O que eu fiz? Como assim? Como que eu não vi isso aqui? Microfone, gente. Nossa, arrependimento pegou força, hein? Tem muita coisa para nós falar sobre arrependimento. Eu falei para vocês, não dá para definir em 2 palavrinhas só. Esses dias eu estava estudando sobre Raabe. E aí Deus me trouxe Provérbios, que eu até compartilhei ontem com as meninas, né? Provérbios 1, 23, que fala assim: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos falarei sobre as minhas palavras. Aí eu anotei aqui, né? Convertei-vos. Aí eu botei a conversão acontece a partir do princípio do arrependimento. Aí botei aqui também sobre o derramar, né? Que ele fala. Aí botei a consequência do arrependimento, que é através do relacionamento. Ou seja, é uma mudança de rota. O arrependimento faz a gente mudar completamente onde você estava, sim. Que é o que me traz a Ficou muito famosa essa frase no mundo, sabe? Que o arrependimento é a conversão, é a mudança de rota. Você está indo para um lugar, você vai para outro. Enquanto você estava falando aqui, eu tive uma experiência aqui agora, que você estava falando, eu tive uma experiência. Deus falou para mim assim, Wagner, tem pessoas no meio de vocês que não estão vivendo o arrependimento, porque o arrependimento é uma vida, gente. Não estão vivendo o arrependimento porque quando o arrependimento chega para essas pessoas, elas fecham o coração por medo. Aí, enquanto Deus estava me falando isso aqui, ele falou, Wagner, é como se a pessoa olhasse, o arrependimento é um copo de uma água purificadora. Mas quando você olha de longe, você tenta ler o que está escrito no copo, está escrito dor, de longe. Aí você não quer beber aquele copo de dor. Aí quando aquele copo vai chegando, que você está meio assim, você vai ter que tomar aquilo, você bebe. Mas a hora que você bebe, você vê que de perto no copo não estava escrito dor, estava escrito amor. E aquele copo que você bebeu, ele vai começar a gerar dentro de você as coisas. Mas, cara, o arrependimento ele vem como se fosse uma presença, assim, ele vem. Certo? Ele não é um ato físico, psíquico. Não é uma ideia humana de eu quero me arrepender. Não. Vou arrumar uma briga com um monte de pastor e líder aqui, mas vou dizer, não é. O arrependimento é uma ação do Espírito Santo dentro do ser humano. Não tem como eu criar arrependimento por mim mesmo. Quando eu tento fazer isso, o máximo que eu consigo gerar é remorso. Entenderam? Mas o Espírito Santo ele traz essa sensação dentro de você e a gente às vezes sente medo daquilo doer, de machucar. Gente, não. Mesmo que doa, cura. A cura é maior do que a dor. Fica tranquilo. O arrependimento vem junto com o Deus do arrependimento. Ele sabe fazer. Você não é o primeiro que ele faz isso. Ele é o ser mais experiente em curar pessoas do universo. Então não fica com medo. Entenderam ou não? Quem está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Fala, meu fiatinho do meu coração que eu amo. Vamos seguir em frente e voltar para a salvação. O arrependimento é como,
Se estiver construindo uma pilha de lixo com o olho vendado, Sim. aí depois vem o Espírito Santo e desvenda seu olho. E depois você vê o tanto de lixo que você fez. Exatamente, meu garoto. Você pegou o fio da rabiola, exatamente isso aí. Exatamente isso. Estão entendendo como é que é, gente? Essa é a jogada do negócio. Então, todas as vezes que você perceber que está vindo uma sensação perto de você que parece que você fez algo errado, deixa vir. Deixa vir que nesse copo não está escrito dor, nesse copo está escrito amor. Isso é a prova que alguém te ama e quer mudar a sua vida. Quem me ouviu, diga amém. É beber desse cálice, meu filho. Fica tranquilo, é vida transformada. Literalmente. E a vida de um filho de Deus é de muitas experiências de arrependimento. Muitas, né? Uma não é duas, não é três, não. São várias e várias e várias. Ou seja, abrimos a oportunidade de sermos salvos em Jesus e nos arrepender, através de sermos convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo. Acabei de falar para vocês, tá vendo? Assim que Ele nos convence, Ele gera dentro da gente o arrependimento. How can you say arrependimento? Como? Devagar, slowly. Repentance. Uau. João 16, do 7 ao 8. Abre comigo, por favor. Evangelho de João. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. João 16, do 7 ao 8. É. Eu ainda tenho. Podes vir queimar. Acharam aí, gente? 16, do 7 ao 8. Em meu coração. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verá mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Acabou a brincadeira. Agora eu vou contar uma coisinha séria para vocês, tá? Não existe guerra entre o diabo e Deus. Existe guerra entre o diabo e nós. Até que nós descobramos que nós é Deus igual Deus e anda como Deus na terra. Acabou a guerra dele com nós também. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Existe o profético, existe o mundo espiritual que o diabo pode entrar na sua casa? Existe. Mas se você tem uma vida ilibada, e se você vive uma vida de caráter com Deus, esquece, meu amigão. Sinto muito. Perfeito ou não? A gente pode perder a salvação? Você vai descobrir que sim. Porém, presta bastante atenção. Porém, não é tão simples assim não. Ou seja, vamos voltar aqui o raciocínio completo, tá? Aqui, ó. Como podemos nos salvar? Não é feito por nossas atitudes. Nada que nós fizermos pode proporcionar salvação. Perfeito? Nós já falamos todos. Esses. Você está falando do João? Não, eu estou só recapitulando. Ah, tá? Recapitulando, ó. Como podemos nos salvar? Não é feita por nossas atitudes, tá? 2 Timóteo 9. Nada do que fizermos pode nos proporcionar salvação, tá? Porém, se ouvirmos a palavra da salvação, quem lembra lá? Nele também de vocês, depois de ouvirmos a palavra da salvação, o evangelho da salvação, lembra lá em Efésios 1:13? Isso. Abrimos a oportunidade de sermos salvos em Jesus e nos arrepender, através de sermos convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo, que acabamos de ler.
recebemos o selo, a marca, a garantia do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, garantindo a certeza de que quando Ele vier, Ele irá nos salvar. Então você já entendeu a questão do penhor, de como é que funciona. Perfeito, gente? Agora a pergunta crucial: se eu não posso me salvar, quem pode? Como é que você sabe disso? Onde que está isso na Bíblia? Abre lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Fala o seguinte, ó, vamos deixar pior a situação. Mateus 19, 25. Depois nós vai para Atos. Mateus 19, 25. Eu só quero deixar mais uma prova para você que você não pode se salvar. Mateus 19, 25 e 26, bem rapidinho. Esse Mateus 19 os casais vão ler muito comigo, viu, gente? Se preparem. Mateus capítulo 19, 25 e 26, meu amor, exatamente. Versão NAA, como sempre. Ouvindo isso, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível. Tá vendo? Não tem mais como, gente. Mas para Deus tudo é possível. Perfeito ou não? Agora faz mais um favor para mim, João 3, 36. Abre lá para você ver uma coisinha interessante. Ou seja, eu preciso ser salvo e preciso de um Salvador, não é isso? João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de... Ou seja, a salvação é para todos, mas quem não quiser Jesus já está condenado. A palavra da salvação é pregada para essa pessoa. Ela não quer a palavra da salvação, o evangelho da salvação. Ela não quer entregar o coração dela a Cristo. A ira de Deus permanece sobre ela. Ela continua filho da ira, debaixo da ira, filho do diabo, filho da desobediência. Vocês estão conseguindo entender? Está aí, ó. Mas sobre ela permanece a ira de Deus. Se a ira de Deus permanece sobre ela, ela permanece condenada. E se ela morrer desse jeito, para onde ela vai? Não tem conversa, gente. É rápido e fácil. Por isso que entregar o coração a Cristo é sair da ira para o amor eterno de Deus. Um dia me perguntaram assim: Wagner, não é justo. E se eu não quiser ser salvo e não quiser ir para o inferno? Eu falei: cara, gostei da sua pergunta. Nós deveríamos ter o direito de escolher, né? E se eu não quiser nem Deus e o diabo? A gente tinha que ter o direito. Ele falou: é isso mesmo. Eu falei: exatamente. Então, para isso, eu vou te dar um baita de um conselho. Você quer? Ele falou: quero. Eu falei: então tá bom. Primeiro, se torne Deus, crie céus, terra, universo, galáxias, exército celestial e todas as coisas. Aí, quando você for Deus desse jeito, você dá as regras. Porque o Deus que criou não te deu essas regras. Ele te deu duas opções. Ou você é salvo ou condenado. Então, já seja uma resposta para todos. Às vezes nós achamos que a nossa razão tem mais sabedoria que a de Deus, mas não tem, gente. Perfeito? Se não podemos nos salvar, então quem pode nos salvar? Atos 4:12. Por favor. Rapaz, nós conseguimos terminar a salvação hoje, vocês querem? Bora? Não estou nem acreditando. Quem está aprendendo um pouquinho, diga amém.
Pronto, matamos a ideia. Dá para ser salvo sozinho? Não dá. Tá vendo? Nós éramos pecadores. Pra dedéu. Você tá vendo o nível? Eu quero que vocês enxerguem isso tudo. Nós não podemos nos salvar, nem um ser humano na terra pode, nada do que a gente faz pode nos salvar. Show de bola. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se não podemos nos salvar, quem pode nos salvar? Atos 4:12 está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro. Então quem é a salvação? Jesus. Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Está vendo? Só o nosso Jesus pode nos salvar. Agora vamos fazer um sprint aqui rapidinho? O processo da salvação bem rápido? Vamos ou não vamos? Então vamos lá. Bora. Vamos ver o processo da salvação de uma forma completa, tá? Atos 28:28, abre lá. Você vai ver que a salvação não é obrigatória, ela é oferecida às pessoas. A nós é pregado o caminho da salvação. Atos 28:28. O que está escrito lá? Atos dos Apóstolos 28:28. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios. E eles ouviram. Ele oferece. Ele não obriga ninguém a ser salvo. Mas Wagner, pelo amor de Deus, como é que não obriga, Wagner? Vamos ser inteligente. Se é salvo, vai para o céu. Se não é, vai para o inferno. Ué, não é obrigação, você escolhe onde você quer ir, ué. A realidade é essa. Ele está vindo te salvar de uma condenação que você já está vivendo. Entendeu? É simples. Sim, ouvirão. Desculpa, e eles a ouvirão, me perdoa, eu li errado. Obrigado por me corrigir, meu irmão, eu li errado, tá? Atos 16:17 agora, por favor. Chegamos perto aí aquela hora, quem lembra? Verso 16, aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Tá vendo aí, ó? Ou seja, a salvação não é obrigatória, ela é oferecida às pessoas e nos é pregado o caminho da salvação. Perfeito? Se ouvirmos a palavra da salvação, nós já lemos. Quem lembra? Quem lembra? Atos 13:26 e Efésios 1:13. E o recebermos. Abre lá em Atos 2:12. Atos 2:12, ó. Gente, desculpa, minha referência está furada aqui, perdão, tá? Atos 13:48, perdão. 13:48, me perdoa, isso aqui está errado. 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, você vai ver 48, é isso mesmo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Quais palavras, gente? Evangelho da salvação. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, o persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, como eles haviam pedido, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemaram, contradizendo o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: é necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas vocês a rejeitaram e se julgaram dignos de vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios. Voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja
assim, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Calma. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até a luz dos confins da terra. Salvação até os confins da terra. Pronto, 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está vendo aí? Então vamos lá para o caminho da salvação. Ó. A salvação não é obrigatória, ela é oferecida. Ela é oferecida às pessoas. A nós é pregado o caminho da salvação. Se ouvirmos essa palavra, tá? A palavra da salvação, e o recebermos com alegria, tá? Vocês viram aí como é que eles receberam? Lucas 19, 6. Quem aguenta mais Bíblia, diga amém. Wagner, por que nós estamos lendo tanta Bíblia assim? Porque você não faz isso na sua casa? Olha Deus revelando. Agora todo mundo está rindo. Lucas 19, 6. Quem lembra que eu preguei isso aqui? Quem lembra que eu preguei isso aqui, gente? Vamos longe, tá? Lembra que eu falei para vocês que a salvação é receber com alegria, é receber Jesus com alegria, não só a palavra. É receber Jesus com alegria. Agora nós vamos interconectar esses textos, tá? Zaqueu desce depressa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Esse texto entra em consonância com João capítulo 1, versículo 12, que eu ministrei para os meninos. Recebê-lo com alegria, com amor, com prazer. Eu quero casar com ele, eu quero que ele caminhe comigo, eu quero viver com ele. Zaqueu subiu na árvore só para ver quem era Jesus, já desceu discípulo. Ele desce, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. É assim que você é salvo, recebendo a Cristo com alegria. Perfeito, gente? Aí vem, se confessarmos com a boca e crermos com o nosso coração, seremos justificados dos nossos pecados por crermos em Jesus e que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E confessaremos a Jesus. Romanos 10, 9. Vocês veem que eu não fiz com os meus filhos aqui a oração do pecador, gente. Eu só dei a eles o direito de confessarem o Cristo deles. Como Romanos 10, do 9 ao 10. Tá? Já vou chegar com vocês. Versículo 5. Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que... Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá aos céus, isso é, para trazer Cristo lá do alto, ou, crianças, atentos. Por favor, é para ler junto comigo. Eu sei que eu estou lendo rápido, mas é para ler junto comigo. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, verso 6. Não pergunte em seu coração quem subirá aos céus, isso é, para trazer o Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tá vendo? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Tá vendo aí que lindo? Por isso que eu dei a eles a oportunidade de confessar. Por causa desse texto. Depois disso,
No meio desse processo, ou no início dele, podemos ser atingidos pela tristeza de Deus, que nos gera salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 2 aos Coríntios 7, 9. 9 ao 10, tá? Vou ler o 8 para começar. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Mas agora me alegro, porque vocês ficaram tristes, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Mas agora, presta atenção, vou ler de novo. 9, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês ficaram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Está vendo que a tristeza de Deus não traz pesar? Porque a tristeza de Deus não tem nada a ver com a culpa que pesa. Essa é a diferença da tristeza que nós pregamos com a culpa. Então fechou, gente. Esse é o processo da salvação. Então, o que é que nós falamos hoje? Um sprint rápido de todos, só para você ouvir, não precisa voltar, tá? Hoje, nós vimos que as nossas transgressões nos levaram à morte. Nós descobrimos quem pode nos salvar, sabemos que não é feito pelas nossas próprias atitudes. Nós não podemos fazer nada que nos proporcione essa salvação. Porém, nós precisamos ouvir uma palavra, a palavra da salvação precisa nos ser pregado alguma coisa, certo? Se nós abrirmos oportunidade para sermos salvos em Jesus, nós vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo nos convencer, a gente se arrepender. Nós vamos ser selados por esse Espírito. Nós já descobrimos que nenhum ser humano tem o poder de ser salvo, como diz em Mateus 19, do 25 ao 26. Se nós rejeitarmos a Jesus, a ira de Deus vai permanecer sobre nós. Nós não podemos nos salvar, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo, como diz em Atos 4,12. Fora dele não há salvação. Em Atos 16:30 nós vimos como que a gente pode ser salvo. Lemos lá a história do carcereiro. Crê tão somente e você e sua casa vão ser salvos. Quem lembra? Depois nós vimos que a salvação não é obrigatória, ela é oferecida às pessoas, nos é pregado o caminho da salvação. E se ouvirmos essa palavra e recebermos a Jesus com toda a alegria do mundo dentro do coração e confessarmos com a boca e crermos com o coração, seremos salvos. E no meio de todo esse processo, podemos ser atingidos pela tristeza de Deus. Podemos fechar? Agora deixa eu contar uma coisa que vocês não podem ficar sem saber disso daqui. Repete comigo, a consequência da salvação. Em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, você vai ver que a salvação ela vai te trazer tribulações e sofrimentos. Depois você vai ler com um pouco de calma o primeiro capítulo de Coríntios. Aqui no primeiro capítulo de Coríntios, Paulo realmente nos descreve aqui com todas as letras que nós vamos ser atribulados e vamos definitivamente sofrer por causa da salvação. 1 Coríntios capítulo 1. Outra coisa importante que eu preciso que fique claro para vocês, em 1 Pedro 1,9, a salvação é da alma, tá, gente? É sua alma que é salva. Você encontra isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. E lá em Tito 2,11, que a gente chegou perto hoje, a gente vê esse processo que acontece da purificação através da salvação. Pode perguntar, Natan? Oi. A purificação, Tito 2,11. Do 11 ao 15. Eu vou ler para vocês. Oi, filho.
assim de sofrimento? Hã? Que tipo assim de sofrimento a salvação traz? Sofrimento, filha, assim, ó, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ter dificuldades internas, porque às vezes a gente vai querer fazer uma coisa, mas não convém fazer. Então, os sofrimentos internos de lutar contra o pecado, de lutar contra outras circunstâncias, só que isso nos traz honra diante de Deus, o direito de reinar com Ele, vida eterna, entendeu? Ao contrário de que se as pessoas quiserem viver a vaidade da cabeça delas, os pensamentos delas, elas vão ser condenadas, herdar o inferno e por aí vai. Então as consequências de caminhar sem a salvação são danosas demais, meu filho. 2 Coríntios capítulo 1, para ficar bem específico mesmo, ó. Versículo 6, ó. Então 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia de Deus, e de toda a consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer outra espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é porque o consolo e a salvação de vocês, tá vendo? E por aí vai. Aqui você já aprende que a salvação tem essa consequência. Faz parte. Tá? Agora deixa eu deixar duas coisinhas bem claras para vocês, ó. Mateus capítulo 10, versículo 22 e 23 está escrito assim, ó. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então significa que você tem que permanecer até o fim. Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 14, está escrito assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, beleza? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações. Quem está comigo, diga amém. É aqui. Então eu não vou esticar muito não, que pra gente aqui já tá bom, é o suficiente. Então esse é o processo da salvação, gente. Já estamos encerrados, você pode fechar sua Bíblia. Esse é o processo da salvação. Agora você sabe o que a Bíblia fala sobre salvação. Wagner, o Novo Testamento inteiro. Novo Testamento inteiro. Isso é o que o Novo Testamento fala sobre salvação. Tá? Você já acabou de caminhar nele inteiro aqui em 3 horas. O nosso próximo passo agora é batismo. Nós vamos falar sobre batismo, tá? Eu quero que você entenda o batismo de uma forma melhor. Eu tenho uma ministrei sobre batismo pessoal de uma forma bem mais didática, mas eu quero que você leia, você precisa ler. Eu não quero mais que você crie esse hábito de só ouvir, você precisa ler na Bíblia, ver, pegar na mão. Eu quero que vocês façam isso aqui. Por mais que gaste um pouco de tempo, mas eu prefiro que você pegue e leia, veja realmente o que está escrito. Amém, gente? Quem quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Uma vez salvo, sempre salvo ou não? Eu tenho que botar polêmica, não sei, senão não vai. Hã? Você pode perder sua salvação ou não pode? Mas é simples ou difícil? Não é fácil perder a salvação não, gente. Você tem que ser muito louco da cabeça para você perder a sua salvação mesmo. Tá? Mas é possível. O Estevão hoje veio me comentar, né, Estevão? Que no passado ele escutou, não só ele, mas metade da torcida do Flamengo, sobre essa ideia de que uma vez que você é salvo, você nunca mais deixa de ser salvo. Eu não preciso constatar o detalhe que ele... Pode ser? Então tá. Ele aprendeu que, assim como Deus escreve seu nome no livro da vida, ele não vai apagar. O desejo dele é que isso não aconteça. O único ser que pode apagar seu nome de lá é você mesmo. Deus realmente não vai. Em Hebreus capítulo 6, abre lá para vocês olharem. Hebreus 6. Ainda não, calma aí. Mas tá bonzão de tempo, meu filho, fica tranquilo. Mas não vou até o final, não. Eu só quero tirar essas dúvidas de vocês logo de uma vez.
Você já não ficar com aquela ideia, uma vez salvo, sempre salvo. Nós não cremos assim, tá? Porque eu não consigo encontrar o respaldo bíblico para isso. Não faz sentido. Paulo dá instrução para salvos como se eles pudessem perder a salvação. Não faz sentido. Hebreus 6, gente. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Você vai perceber... Gente, o que eu gostaria? Se vocês conhecessem esses textos, a gente ia meditar sobre esses textos, entendeu? Por exemplo, perguntas gloriosíssimas. Faz sentido, gente. Se você não precisa fazer nada para ser salvo e é salvo, então para que você tem que manter a sua vida com Deus? Para que você tem que viver em caráter? Para que você tem que ter justiça? Já não tem mais nada a ver com salvação, tem a ver com outra coisa. Tem a ver com as próximas etapas que nós vamos viver aqui agora. Tem a ver com realidade de filho, tem a ver com nova natureza, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Você consegue entender? Tem a ver com outra coisa. Você está entendendo? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Repete comigo, caíram. Repete comigo, diferente de pecar. É cair. Pecar é uma coisa, gente, cair é outra. Cair é um estado, gente. Tá? E caíram. Sim, é impossível. Presta atenção, ó. Olha lá, ó. Boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Ao nível que essa pessoa caminhou com Deus. E aqui o texto está dizendo que é impossível renovar essas pessoas para arrependimento. Perfeito, gente? Então é isso. Por hoje é só. Caminhamos bastante. Deus abençoe vocês tremendamente.